Olá, paz meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desde já eu já quero te desejar uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Senhor, cheia de respostas, que o Senhor ele venha tratar o seu coração e trazer aquilo que você precisa. Amém? Eu quero nesse dia de hoje compartilhar com você a palavra que se encontra em Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24. Amém? A parábola do joio. Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? E ele disse: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até que a colheita venha. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém? Essa parábola aqui, Jesus estava pregando, a palavra, e ele estava falando sobre várias parábolas. Acima ele diz até a parábola do semeador, do bom semeador. Ele está comparando, com o reino de Deus. Ele está comparando as parábolas com o reino de Deus. E eu fui pesquisar, um pouquinho sobre o trigo e sobre o joio, E eu pesquisei aqui, e o trigo, o significado dele na palavra de Deus, ele é um fruto que produz fidelidade, ele produz mansidão e ele produz domínio próprio e paciência, E ele significa prosperidade, abundância e fertilidade. Ele significa riqueza, fartura, na palavra de Deus. E o joio, ele significa o mal que está no nosso meio, o mal que está no meio da igreja, na igreja do Senhor, o mal que está no meio do mundo, Ele significa algo que está ali para atrapalhar o crescimento, Como diz na palavra, o joio ele está ali no meio, ele cresce junto com o trigo e eles são muito semelhantes. Em algumas etapas, nas primeiras etapas do crescimento, ele fica muito semelhante ao trigo. E é impossível até, na hora de você arrancar, você ver qual que é qual. Então, é possível que quando você for arrancar, você até se confunda e arranca o trigo junto, Como diz aqui na palavra. E ele produz o fruto da infidelidade, da rixa, da desgraça, da impaciência, e ele prejudica a plantação. Ele é um fruto ruim, e diz na palavra que a gente acabou de ler, que o inimigo colocou isso no meio do trigo, porque o semeador ele colocou sementes boas para ser plantadas. E o inimigo, enquanto ele dormia, o inimigo chegou na plantação dele e colocou essas sementes ruins que foram o joio, E eu pesquisando a fundo, diz que o joio ele é tóxico, ele pode matar a pessoa se animais ou pessoas comer esse fruto, ele pode até matar, ele é tóxico, E o que a gente pode aprender com essa palavra? É como Jesus disse que no reino dele e no meio da igreja hoje em dia. É difícil até dizer isso, mas ele diz que tem que haver o mal. O mal vai estar ali no meio.
Só que no dia que chegar a ceifa, no momento que Jesus voltar, Ele vai separar. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós querer arrancar. Não. Ele diz que no dia da ceifa, no dia que Ele voltar, que o Senhor Jesus voltar, Ele vai arrancar. Ele vai separar. Os anjos do Senhor irão separar o joio do trigo. Aquele que esteve dentro da igreja, que esteve ali camuflado, assim como diz, né, na plantação ali o joio, que ele fica ali camuflado, ele fica ali no meio, só trazendo mal, só prejudicando, né? Assim como podem existir muitas pessoas dentro da igreja, mas elas estão ali e elas não produzem frutos bons, elas não produzem frutos do Espírito Santo, mas frutos do inimigo. Ou seja, elas causam rixa, elas causam desgraça, elas causam fofoca, elas causam intrigas. E o Senhor diz claramente que no dia do juízo final, Ele irá separar e Ele irá queimar. Ou seja, Ele vai lançar no inferno, Ele irá queimar o joio. E o trigo, Ele vai colocar no celeiro, ou seja, Ele irá separar o trigo do joio. Né? Eu até tenho um trigo aqui, eu comprei um trigo para mostrar para vocês. Aqui dentro possui sementes boas, que vai produzir a farinha de trigo e seus derivados, tudo que é do trigo. Aqui dentro tem, não sei se dá para ver na câmera, mas tem várias partículas com a semente. E diz que o joio, ele é muito parecido. Só que dentro ele não tem semente. Ele não tem semente, ele não produz. Ele é muito parecido, ou seja, a gente pode levar para o dia de hoje como se fosse muito a aparência. Sabe? Aquelas pessoas que são cristãs e por fora elas são fervorosas, elas se vestem como cristãs, ela tem o cabelo longo, ela quer se preservar, ela até não usa maquiagem, ela tampa o corpo, ela é muito pela aparência, né? E diz que o joio, ele fica ali misturado, mas ele é só aparência, porque dentro dele não há fruto, não há semente. Ele é só colocado ali para aparência. Ele não produz nada e ele só fica ali estragando o trigo. Ele só fica ali estragando o trigo. E no meio da igreja, infelizmente, há muitas pessoas assim. Elas estão somente ali de aparência. Elas somente estão ali de aparência. Só que elas não produzem frutos. Elas não produzem frutos. Frutos do Espírito Santo. Elas não produzem coisas boas para o reino. Só que o Senhor disse que é Ele que vai julgar no final. Ele que vai separar. Está na palavra. É necessário que o joio esteja no meio do trigo. É necessário. Só que o Senhor, no dia da colheita, Ele vai separar. E que nós, no dia de hoje, nós venhamos ser como o trigo. Que nós venhamos ter sementes. Eu até tirei uma semente aqui. Ela é muito pequenininha, não dá pra ver, acho que na câmera. Ela é muito pequenininha, ó a sementinha dela. Esse é o trigo. A sementinha do trigo. Então que nós possamos ter essa sementinha, que nós possamos ter o fruto do Espírito Santo, que nós possamos produzir algo de bom, né? E eu até me lembrei de um testemunho de um ex-satanista que ele deixou claro que tem enviados de Satanás, tem pessoas que se camuflam dentro da igreja para elas imitarem
tudo aquilo que os crentes fazem, tudo aquilo que os servos do Senhor fazem, eles estão dentro da igreja imitando, exatamente para confundir, para trazer a desgraça, para trazer a falta de prosperidade, para trazer a rixa, a bagunça, a desordem. Eles estão ali no meio, eles são enviados de Satanás. Olha que coisa séria. Eles fazem uma reunião e eles são enviados para dentro de igrejas para se camuflar. E você acha que eles vão vestidos de preto, com um monte de tatuagem, com um monte de coisa na cara, com um chifre? Não. Não. Eles vão camuflados. Eles vão ali como o joio. Super parecidos, vivendo só de aparência. Podem colocar a Bíblia debaixo do braço, um paletó, todo bonitinho. Mas no final, o Senhor, Ele vai separar. O Senhor é justo e Ele é o bom semeador e Ele é fiel. No final, Ele vai separar. E infelizmente, nós temos que ter o fruto, assim como diz, né? O fruto do trigo, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Nós não podemos querer fazer justiça com as nossas mãos, nós não podemos julgar as pessoas e falar, esse é tal, não cabe a nós, infelizmente, não cabe a nós. Muitas vezes nós queremos fazer algo com as nossas mãos, queremos justiça, queremos separar, né? Queremos tirar do nosso meio, mas infelizmente é necessário que eles cresçam juntos. E no dia certo, no dia que o Senhor Jesus voltar, Ele vai separar e Ele vai lançar no fogo do inferno. Amém? Que essa palavra venha edificar a sua fé e que nós possamos ser trigo, que nós possamos ter a semente, que nós possamos semear coisas boas, os frutos do Espírito Santo na nossa vida, que nós venhamos ser a boa semente, o bom fruto. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, ore juntamente comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença nesse momento mais uma vez, Deus. Senhor, nós queremos Te agradecer pela vida, pelo fôlego de vida, Senhor. Nós queremos Te agradecer por acordarmos com saúde, por estarmos fortes, Senhor, por estarmos firmes na Tua presença. Senhor, nos ajude a Te buscar, nos ajude, Senhor, a aprendermos mais de Ti a cada dia. Espírito Santo, venha nos guiar, venha nos ensinar, venha nos dar sabedoria, que nós possamos ser assim como o trigo, Senhor, que nós possamos não viver só de aparência, mas que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, verdadeiros cristãos, Senhor, que nós venhamos ter a fé, Senhor, necessária, para que independente da situação, da adversidade, nós possamos estar firmes contigo. Senhor, trabalha na nossa vida, Senhor, tira, Senhor, do nosso coração algum sentimento mau, Senhor, aquilo que não é bom, aquilo que o inimigo vem plantando, aquilo que o inimigo vem colocando na nossa mente, no nosso coração. Senhor, venha retirar, venha jogar por terra, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos ser trigos, que nós venhamos ter o bom fruto, o fruto do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós Te pedimos e Te agradecemos, Pai. Amém. Se você gostou dessa palavra, curta, comenta, compartilha. Nos ajude na obra do Senhor. Compartilha esse vídeo, compartilha nos grupos, compartilha com seus amigos. Me ajude a levar a palavra do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Até amanhã no próximo vídeo. Tchau!